Ora, será que já estou em direto? Já estou em direto. Ora, vamos ver o que é que sai daqui. Fluxo de consciência ou inconsciência, dependendo da perspectiva, não é? Se for aqui se tiver aqui telespectadores iluminados que de facto mostrem que hum, tudo, hum, tudo tem o seu lado luminoso e sombrio, independentemente de quem o transmite. Portanto, também pode ser de inconsciência. Ponto de situação desta circunstância Covid-19 em que nos encontramos, para lhe chamar assim. Esta circunstância, esta grande série, e grande porque é planetária, porque está a ter uma expressão planetária. O que é que isto pode representar para nós como pessoas? O que é que isto pode representar para as nossas famílias, para as nossas comunidades, para os nossos países, empresas, organizações e para a humanidade, para a civilização como um todo? Se queremos ser um pouco mais expansivos e ver as coisas de uma maneira mais abrangente. E eu coloquei há pouco a questão sobre o que é que seria, para onde é que isto estava a encaminhar. E tive aqui algumas respostas daqui de algumas pessoas, porque eu perguntei na tua opinião, foi a pergunta que eu fiz, para onde é que pende a vitória entre nós humanos agora? Para a divisão ou para a união? E tive aqui respostas bastante interessantes e bastante acertadas, parecem-me. Que basicamente há pessoas que acreditam que neste momento a balança está a pender para a divisão. E por acaso estas respostas que estive parecem bastante conscientes no sentido de que referem essa divisão como uma desconstrução, tanto quanto eu percebi, uma desconstrução que pode também levar a uma individualização maior, das pessoas entenderem que têm uma responsabilidade cada vez maior pela sua própria vida, a começar pelo seu próprio Estado, que não podem estar à espera que sejam outras entidades externas a elas a definir as condições, independentemente dessas entidades. Estou a falar de governos, organizações de saúde, todo tipo de entidades com algum tipo de autoridade coletiva. Independentemente dessas entidades terem uma responsabilidade natural que lhes está atribuída neste modelo de sociedade em que nós vivemos, para emitirem determinadas recomendações ou diretivas e nós, como cidadãos, estarmos vinculados a elas e ao seu cumprimento de uma forma mais ou menos coerciva, consoante aquilo que é o tipo de transmissões, não é? De normas e de regras e, claro, o tipo de obrigatoriedade dessas normas ou regras. Agora, é apenas uma questão de responsabilidade, parece-me a mim, que quando está em causa a transmissão de regras que preservam uma determinada dimensão de ordem social, que independentemente de concordarmos mais ou menos com elas, que em situações de crise têm direção, e essa direção, em momento de crise, a esse nível muito concreto de determinação de quarentenas, de ordem pública, vamos imaginar que seria uma questão de supressão de circulação, etc, etc, de uma forma mais extrema, que não é ainda o caso. É nosso dever colaborar o mais possível para a manutenção de um clima que permita que as transformações aconteçam de uma forma o mais serena possível, ou limitar ao máximo a intranquilidade, se quisermos ver as coisas ao contrário. Portanto, eu acho que neste momento, claramente, cada um de nós é um planeta, é um universo, portanto, e já focando na questão do desenvolvimento, na perspectiva, no ponto de vista do desenvolvimento humano, cada um dos 7,8 bilhões de pessoas neste planeta é um universo em si mesmo e, portanto, cada um desses universos pode estar em mais ou menos união ou divisão, consoante a forma como lida com os movimentos de transformação que estão a acontecer. Portanto, cada um de nós pode perceber o que está a acontecer de uma forma única, e assim é, pode fazer a divisão entre aqueles que acham que o medo é a única solução possível, ou é a solução que toma conta deles, digamos assim, e portanto deixam-se ir atrás desse medo.
e então há todo um tipo de estratégias e atitudes que esse medo toma, e algumas mais abertas e ostensivas do que outras. Na minha opinião, também é um sintoma de medo estar a remoer continuamente sobre os dados estatísticos e as... Boa noite, Adélia. Obrigado pelo teu comentário. Estarmos constantemente a remoer sobre os dados estatísticos e as possíveis visões conceptuais associadas ao Covid-19, na minha opinião, fazer isso em recorrência é um erro. É um erro. Penso que não só não ajuda a manter o espaço psíquico coletivo o mais claro e o mais limpo possível, como também não é uma estratégia de tranquilização, sempre que entra numa ótica de racionalização, que na verdade não é racionalidade, é uma deturpação do uso da mente. Mas entre isso e estar em pânico, há graus e graus diferentes de expressão das nossas emoções e das nossas percepções, como David Hawkins falou na sua escala de consciência. Podes investigar se quiseres. Ele criou uma escala de consciência, um investigador, um cientista que estudou sobre o impacto emocional em termos de níveis de vibração de consciência. Ele associou um conjunto de valores a essas expressões que nós chamamos emoções, desde coragem, o medo, a raiva, a tristeza, e depois foi avançando na escala, o amor, e depois níveis diferentes de amor, como por exemplo já os gregos antigos o faziam. Os gregos antigos tinham um espectro de amor, com vários níveis diferentes de amor, desde os níveis mais baixos, como por exemplo o nível porneia, que era considerado uma espécie de amor, o amor devorador, e é daí que veio o termo pornografia, desse amor devorador, desse porneia, totalmente vinculado aos instintos carnais, à passionalidade num nível mais básico da existência humana, até ao nível mais elevado, que seria o nível do ágape, aquele amor incondicional, aquele amor por tudo aquilo que existe, tudo aquilo que é, um amor que não tem quaisquer tipo de requisitos, e é só porque é. Portanto, que será o topo da capacidade humana de amar. E quantos de nós é que estaremos nesse amor ágape? Pelo menos predominantemente. Se calhar não muitos, mas enfim, mas é um ideal, e um ideal que pode ser vivido circunstancialmente, e que nós podemos ter momentos dessa perfeição, momentos em que esse ideal de facto tem uma tradução concreta, em que ele se manifesta sem obstáculos, e podemos tomar esses momentos como vislumbres que agarramos de algo que podemos ter mais e com cada vez mais persistência nas nossas vidas e nas diferentes áreas das nossas vidas. E depois podemos pensar também no amor como serviço, podemos pensar no amor filia, podemos... Enfim, isto tudo para transmitir o seguinte: nós vamos navegando nestes vários níveis de amor, de consciência, de formas de ver o mundo. Eu falei há 2 dias atrás, na primeira transmissão desta que fiz, sobre a questão dos níveis do propósito, não é? E, portanto, nós vamos navegando consoante o ponto onde estamos. Eu acho que neste momento a vitória, eu acredito, como dizia Martin Luther King, não necessariamente só aplicada à justiça humana, mas aplicada à evolução humana. Ele dizia que no arco longo a humanidade tende para a justiça. Eu acredito que no arco longo a humanidade tende para o amor, tende para aquilo que podemos chamar de natureza superior, tende, como diziam os gregos antigos, para a virtude, tende para sermos cada vez mais o nosso melhor, tende para cada vez mais amor, cada vez mais serviço, cada vez mais bondade, cada vez mais verdade, cada vez mais justiça. No caminho para lá chegar, podemos ter de passar pelos seus opostos, temos de passar pelas injustiças, pelas crueldades, pelas perversões, pelas distorções, por todo tipo de medos, fobias, ansiedades, incapacidade de ver além do nosso próprio umbigo, os tais carrinhos de compras cheios de rolos de papel higiênico, esse tipo de coisas. Umas mais ou menos humorísticas do que outras, e podíamos pensar em contextos em que a escassez é de tal ordem que nós aqui no Ocidente, que não vivemos isso em contínuo, teríamos
uma perspectiva completamente diferente daquilo que é a nossa vida todos os dias. E claro, já tomamos contacto com essas realidades de uma forma mais ou menos analgésica, digamos assim. E eu chamo-lhe analgésica porque ver isso num ecrã de uma televisão ou num post de Facebook ou num vídeo no YouTube ou lá o que seja, não é bem a mesma coisa do que estar de facto a viver isso, do que de facto ter uma questão de vida, uma questão vital nossa envolvida nisso, de estarmos nesse mesmo contexto. E há cada vez mais, e também vem cada vez mais à tona, essas iniciativas de solidariedade, essas questões que nos trazem. Boa noite, Julieta, bem-vinda. Essas questões que nos devolvem para que de facto nós não estamos só nossos aqui no nosso cantinho, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nas nossas vidas, não é? Com jantares, com cinemas, com saídas à noite. Há muita gente que não tem, de facto, as condições mínimas de humanidade. Como é que se pode pedir a alguém, não é? Que suba os níveis da escada do propósito quando essa pessoa não sequer tem o que comer, não tem água potável, ou não tem uma escola para poder aprender sequer os rudimentos básicos do conhecimento humano, para poder sequer pensar pela sua própria cabeça, certo? Não temos sequer essa possibilidade. A internet está a falhar, pois não sei. Aqui parece-me que está tudo bem, Adélia. Pode ser uma questão do teu operador ou do meu. Não há muito que possa fazer agora a respeito daquilo que percebo, está aqui a correr tudo bem. Mas isto para dizer, acho que estamos no caminho certo. Fundamentalmente é isto. Apesar de tudo, a mensagem, para mim, é a mesma do Sr. Martin Luther King e, como é óbvio, não é o único. Grandes líderes da história da humanidade já transmitiram essa ideia, que no arco longo, apesar de tudo, a humanidade está a encaminhar-se para melhor. A humanidade está a vencer, apesar de tudo. Os riscos são imensos, não há garantias de nada. Nós colocamos um poder tremendo nas mãos de pessoas que se calhar não deveriam tê-lo, nomeadamente há pessoas que neste momento têm capacidade para, com a tecnologia disponível, colocar esta mesma evolução em maus lençóis. Nós sabemos disso, e essas... Boa noite, Lourdes, bem-vinda. Nós sabemos que essa capacidade de alguém lembrar-se de colocar um código numa maleta com a capacidade de despoletar uma ofensiva nuclear, por exemplo. Nós sabemos que as grandes potências têm essa capacidade, nós sabemos que isso é uma possibilidade. Também sabemos que já aconteceram milagres ao longo da história envolvendo essas mesmas circunstâncias. Portanto, eu acredito, eu tenho uma visão muito idealista da vida, aos olhos de alguns, pelo menos. Eu acredito que é realista, na verdade. Acho que é tão idealista quanto realista, mas enfim. Já aconteceu, por exemplo, na Rússia, no século passado, em 1985, salvo erro, um operacional russo, nos tempos da Guerra Fria, que recebeu no seu painel de controlo uma indicação de que a Rússia estaria a ser alvo de um ataque nuclear. E ele, naquele momento, em frações de segundo, recebeu a intuição de que era uma falha do sistema, resolveu não avisar, não escalar a indicação para os seus superiores, e, portanto, essa indicação não chegou aos seus superiores, e com isso ele pode ter evitado uma guerra nuclear. Eu vi esta história pela primeira vez no livro, penso eu, A Matriz Divina, de Greg Braden. Não me estou agora a lembrar do senhor, mas vou aqui fazer uma pesquisa muito rápida. Eu penso que vou poder descobrir aqui esta situação. Isto foi no tempo da Guerra Fria, um senhor russo que merece que o seu nome seja aqui referenciado. Se alguém encontrar aí o nome e quiser referir, esteja à vontade. A questão é esta. A questão é, há sempre indivíduos que de uma forma ou de outra recebem uma intuição, um palpite, uma comunicação qualquer em momentos de crise que fazem toda a diferença. E, portanto, eu queria ver aqui se consegui encontrar. Ora, vamos lá ver se consigo. Exato, o Sr. Stanislav Petrov, que merece aqui a nossa honra. Estava aqui a encontrar um artigo aqui que guardei da BBC da Rússia. O Sr. Stanislav Petrov, the man who may have saved the world. Pronto, este senhor foi claramente um porta-voz, um obreiro, mais do que um porta-voz, porque ele, na verdade, suspendeu a voz dele para nos preservar a paz naquele momento.
Isto para dizer em determinados momentos ao longo da história da humanidade, e há um livro que agora fez-me lembrar, que é o livro da Sacred History. Esse livro fala como, na teoria da história mítica, alguns momentos muito decisivos sempre estiveram presentes ao longo da história da humanidade, em que houve a intervenção de agências superiores, se quisermos, hierarquias celestiais, anjos, seres de luz, o que quisermos chamar, depois depende do sistema de crenças de cada um, em que essas agências interviram para preservar a nossa continuidade enquanto espécie e para desencadear novas etapas na espiral de evolução humana. Fundamentalmente é essa a mensagem. E, portanto, eu acredito que neste momento a agência é um vírus, pelo menos é a minha crença pessoal, um vírus a que convencionamos chamar Covid-19, independentemente do tipo de intencionalidade que possa estar por detrás da série que está aqui articulada com esta gestão desta emergência Covid-19, eu acredito que na realidade é um mecanismo multipropositado em que não só permite regular determinadas funções de saúde da nossa consciência coletiva, como permite regular o próprio planeta-mãe em que vivemos, este planeta Gaia, planeta Terra, e oferece-nos a grandíssima oportunidade de estarmos aqui a incubar, nós humanos, aqui nesta quarentena, estamos a incubar a consciência que deve tomar conta do planeta de uma forma cada vez mais clara, que é a consciência de que fazemos todos parte de uma só força, de uma só malha, de um só grande corpo, e que esse grande corpo inclui múltiplas dimensões que estamos habituados a ver separadas, como humanidade, natureza, planeta, saúde, consciência, percepção, crescimento, direitos e todo um conjunto de circunstâncias que estão a ser postas em causa. Justiça social, não é? Acesso às necessidades básicas. Por exemplo, agora já vejo múltiplas propostas, eu sou um defensor há anos do rendimento básico e condicional, tenho inclusive ali uma pilha de livros com os suportes técnicos, humanos, económicos, de como é que isso pode ser viabilizado e implementado. Ainda não me dediquei o meu tempo a pegar nisso de uma forma mais consistente, porque o tempo não dá para tudo, só temos 24 horas no dia, temos múltiplas prioridades, necessidades de vida, não é? Mas agora começa a haver, de facto, defesas de um rendimento básico incondicional, nem que seja transitório, para fazer face a estes tempos de crise e de quarentena. Eu tenho para mim que um rendimento básico incondicional tem consequências exponenciais no melhor da natureza humana, na superação precisamente deste egoísmo de base que está relacionado com o nosso medo de não sobrevivermos. Que a existência de uma base estável de sobrevivência para todos começa a libertar níveis de criatividade individual e coletiva que serão sem precedentes à escala do planeta. Que vamos cada vez mais trazer à tona o nosso melhor. Quando eu vi estimativas por alto, e vou falar aqui sem citar fontes, se bem me recordo, vi uma estimativa de que implementar um rendimento básico incondicional para os próximos tempos em Portugal custaria cerca de 23 mil milhões de euros. E já foram, desde 2008 até agora, foram gastos com bancos a fazer o bail-out de bancos 20 mil milhões de euros. Então conseguimos perceber que pôr um rendimento básico incondicional de 500 euros, e eu não sei se as contas estão certas, alguém aí que esteja com disposição para fazer contas, que me apoie nisto, se quiser. 23 mil milhões de euros, quando desde 2008 andámos a colocar em bancos, em entidades financeiras que têm uma capacidade de intervir na sociedade que é completamente fora daquilo que um indivíduo sozinho consegue fazer. Será que não valia a pena tentar desta vez fazer essa injeção de capital diretamente para os cidadãos poderem aplicar esse capital, garantir que o seu nível mínimo de subsistência na sociedade em que nós vivemos está assegurado, e então poderem, em cima disso, deixar vir ao de cima a sua natureza naturalmente criativa, naturalmente
com vontade de dar mais e melhor de si em prol dos outros, além da sua própria família, dar à sua sociedade, porque é assim que se gera riqueza, é assim que se gera valor. É quando fazemos aquilo que temos em prol dos outros, aquilo que temos de melhor, quando o colocamos ao serviço dos outros, quando vamos além do nosso próprio umbigo e vemos aquilo que os outros possam precisar da nossa ação, da nossa imaginação, do nosso engenho. Pois eu acho que sim. Sou totalmente favorável a esta medida e acho mais até, e vou aproveitar para deixar aqui um prognóstico, já fiz alguns prognósticos ao longo destes últimos anos, não que valham o que valem, qualquer pessoa os pode, eu acredito que qualquer pessoa pode aceder a essa dimensão da consciência em que consegue descarregar informações sobre o desenrolar estrutural da narrativa e da história coletiva, digamos assim. Eu acho claramente que eu estou a educar os meus filhos, como disse na altura, disse isso em 2015 ou 2016, que estou a educar os meus filhos para uma sociedade de rendimento básico incondicional. E acho que está a começar agora, claramente, vai começar agora. E acho que depois destes meses de crise, quando se vir o impacto positivo que este tipo de medida tem sobre o bem-estar coletivo, que vai ficar, vai ser a próxima etapa do Estado, da dimensão do Estado Social, e pode nem sequer ser... E estamos a transcender aqui as dimensões liberalistas ou comunistas, socialistas, estamos a transcender as dimensões, os rótulos que a filosofia política, que a teoria económica e sociológica atribuiu aos vários sistemas e políticos que temos tido. Acho que é uma medida básica de sobrevivência daquilo que é o melhor da humanidade. E, portanto, há aqui um paradoxo, que é a sobrevivência do melhor da humanidade, é integrar a questão da sobrevivência do nosso próprio, da nossa própria vida, individualmente considerada, não é? Com a subsistência daquilo que é o melhor da nossa humanidade, quando estamos à beira de desafios também tremendos sobre esse mesmo melhor. Porque, como eu vi num post, e concordo, num post aí recentemente partilhado nas redes sociais, em simultâneo está a acontecer uma polarização. Portanto, está a acontecer uma polarização e em simultâneo está a aumentar o pior como está a aumentar o melhor. E há vários riscos associados a essa mesma polarização. E eu vejo tendências como a inteligência artificial, como a automação, que tem um potencial incrível de libertar o nosso melhor, ao mesmo tempo tem um potencial de nos manter cativos das formas através das quais essa inteligência artificial e essa automação são entregues. E nós já vemos, por exemplo, como é que é a nossa vida com os smartphones. Como é que esses pequenos, grandes aparelhos assumem tanta da nossa atenção, tanta da nossa energia, tanto do nosso tempo, e muitas das vezes basta andar na rua, basta andar num transporte público e ver como é que é como é que as pessoas se comportam quando têm esses equipamentos. Quando nós temos esses equipamentos, as pessoas, eu se calhar também invisto demasiado tempo no meu smartphone. O medo de perder poder financeiro é uma prisão à criatividade e impossibilita atingir o nosso potencial máximo, diz a Julieta. Concordo plenamente contigo, Julieta. É isso mesmo. Aliás, na minha opinião, é precisamente esse efeito de desenvolvimento exponencial da natureza humana que vai contrabalançar outros efeitos mais negativos que vão naturalmente acontecer quando se implementa uma medida deste género. Porque é evidente que também vai acontecer. E aí é que entra aqui a dimensão do realismo também. É evidente que há pessoas que vão com o rendimento básico e condicional, mesmo que não seja nos próximos tempos, acham que não têm mais nada para fazer de importante, acham que não têm contributo nenhum de especial para dar e que se calhar vão pegar nesse rendimento para juntar isso às outras tendências tecnológicas da automação, da inteligência artificial, de termos uma vida cada vez mais confortável, vão passar a ter vidas cada vez mais vegetais, no sentido de cada vez mais sedentárias, cada vez mais agarradas a diversões, a prazeres de circunstância, e não vão querer saber, não vão estar nem aí para a humanidade e para criar, porque basicamente isso parte do não reconhecimento do quão mais prazerosa podia ser a sua vida se dedicassem a essa criação. Porque, como dizia o grande Agostinho da Silva, o grande filósofo português, o ser humano não nasceu para trabalhar. O ser humano nasceu para criar. E a verdadeira criatividade é a criatividade que funciona. É a criatividade que é eficaz. É a criatividade que produz resultados que façam sentido para
as vidas de quem cria e de quem recebe essas criações, de quem é beneficiário dessas criações. E na realidade eu acho que não é necessário que toda a humanidade manifeste ou expresse todo o seu potencial de criatividade. Estou-me a lembrar de um podcast do Joe Rogan em que ele estava a perguntar, um podcaster americano que estava na entrevista com o Elon Musk, precisamente, e ele estava-lhe a perguntar, já imaginaste como é que seria a sociedade com 1 milhão de indivíduos com existências criativas, 1 milhão de indivíduos a contribuir para o bem comum? Como é que seria uma humanidade com 1 milhão de indivíduos esclarecidos, bem intencionados e contribuir para o bem comum? Certo? Como é que seria uma humanidade assim? Se dos bilhões receptores de um rendimento básico incondicional, que estamos a falar, obviamente, de uma forma universal, não é? Imaginando isso, se daí emergisse 1 milhão de indivíduos que, por isso mesmo, deixava de estar escravo de empregos que não gosta, para os quais não tem vínculo emocional, mental, intelectual, espiritual sequer. O que é que seria da nossa humanidade com 1 bilhão, certo? 1%. Vamos imaginar que 1 milhão é 1% de 1 bilhão. Vamos imaginar que nesta fase só seria possível, não é? Que 1 bilhão de seres humanos tivesse acesso ao rendimento básico incondicional. E vamos imaginar que só 1% é que iria usar o seu potencial humano de uma forma criativa. Seria 1%, seria 1 milhão de indivíduos. 1 milhão de indivíduos na civilização, orientados e focados para criar de uma forma completamente inusitada até então. E vamos imaginar que alguns dos princípios que já estão disponíveis no motor de busca, algum do conhecimento, alguma da sabedoria, algum do engenho, que neste momento já existe, estaria nas mãos desses indivíduos para eles poderem fazer a diferença. Por exemplo, estou-me agora a lembrar, está-me a ocorrer aqui um dos livros que eu tenho aqui nesta pilha, agora não estou a conseguir vê-lo, se não tirava, que é um livro chamado Exponential Organizations. Este livro, Exponential Organizations, foi escrito por um senhor chamado Peter Diamandis. Este senhor é o milionário americano, fundador de uma fundação chamada XPRIZE. E esta fundação concede um apoio para projetos inovadores que o board dessa fundação considera que têm potencial para transformar exponencialmente a humanidade. Como diz neste livro, são apoios para organizações que eles considerem que têm propósitos transformativos massivos. E, portanto, esses propósitos transformativos massivos é que tenham uma escala exponencial. É uma espécie de, imaginem, é uma espécie de coronavírus do empreendedorismo. Estes projetos que sejam os tais coronavírus do empreendedorismo recebem o apoio desta fundação. E ele, neste livro, apresenta neste Exponential Organizations, um conjunto de princípios que fazem com que organizações com uma capacidade instalada, uma estrutura muito pequena, com muito poucos colaboradores, muito poucos meios, comparativamente com os grandes colossos, os grandes titãs da indústria mundial, que nós podemos pensar, por exemplo, numa General Motors, ou numa Microsoft, ou numa Amazon, ou numa Google, ou num Facebook, esse tipo de grandes organizações que fazem e construíram, fazem parte do nosso tecido económico à escala global, não é? E depois podemos pensar mais para trás das outras tradicionais, as Walmart, as Coca-Cola, essas organizações. E eles dizem, estas organizações com estes princípios exponenciais, até startups conseguem em muito pouco tempo, e temos demonstrado isso, e vemos isso por exemplo, o Facebook nasceu em 2004. 2004, estamos em 2020 e é um colosso. Temos a Amazon que apareceu em 1995, penso eu, se não estou em erro, ou 93. E agora é a maior organização em termos de capitalização bolsista no mundo, se não estou em erro. E ele diz estes são os princípios exponenciais que permitem que estas organizações tenham crescimentos completamente incríveis. E estes princípios podem ser libertados também por seres humanos individuais sem uma estrutura empresarial enquanto tal. Mas, obviamente, implica a capacidade de escalar essas inovações, a capacidade de fazer esses projetos virem à luz do dia com uma eficácia de serviço
às necessidades de quem, a quem se dirigem, que de facto permita que esse crescimento aconteça. E portanto, se, como tu agora perguntas, Julieta, se estes Covid-19 do empreendedorismo, deste X-Prize, também derem febre criativa, pois eu acho que sim. Eu acho que, e agora ligando aqui àquilo que eu estava a dizer inicialmente, nesta ramificação do argumento, que é, eu acho, estou convencido, que o rendimento básico e incondicional é precisamente o Covid-19 do empreendedorismo, se quiseres, de um bom empreendedorismo, do empreendedorismo purpose-driven, se quiseres, pronto, penso que saberás que é o meu foco de trabalho e de serviço, propósito de vida de pessoas e organizações, portanto, todos os meus raciocínios tendem a ser filtrados por estas lentes, por estes óculos, são as minhas lentes para perceber o mundo, e portanto eu acho que o rendimento básico e incondicional é a alavanca civilizacional desta nova etapa em que estamos a entrar, em que liberta então o melhor destes propósitos transformativos massivos para que novos projetos conheçam cada vez mais a luz do dia. Portanto, sim, as febres, se encararmos as febres como o aquecer das temperaturas em nós, para podermos criar cada vez mais e melhor, e para podermos estar numa rotação cada vez mais elevada, uma vibração cada vez mais alta, se quisermos, para estarmos numa escala cada vez mais acima, não só do propósito, como dos nossos próprios estados, como diria o David Hawkins, vibrarmos cada vez mais em amor, portanto estarmos cada vez mais lá para cima na escala, pois então acho que sim, acho que a febre criativa pode bem acontecer, pode mesmo ser uma epidemia. Estava-me agora a lembrar daqui de um outro livro que tenho aqui na pilha, que recebi há pouco tempo, que é o livro do Seth Godin, chamado Ideia Vírus, Idea Virus, em que ele explicou, já não sei qual é a data do livro exatamente, 2001, penso que sim, em que ele explicou como é que os princípios da viralidade biológica, que é isto que nós estamos a ter aqui em consideração, com o Covid-19, os princípios do Covid-19 podem ser aplicados ao marketing e, depois, obviamente, podem ser aplicados para o bem ou para o mal. E aqui esperamos que é pelo bem maior. E se há alguém que esteja devidamente munido de um propósito que queira fazer vingar, através da sua ação criativa, e aplicar, por exemplo, os princípios deste Idea Virus, pois com certeza a febre criativa conhece ainda outra expressão. E portanto, a minha questão é, sim, claramente eu acho que com todas estas perturbações, estas desconstruções, estes fins do mundo para alguns, com certeza, as pessoas que vão perder a vida, as suas vidas, e que merecem a nossa compaixão, merecem a nossa honra pela dignidade da vida humana, para essas pessoas o mundo de facto vai acabar, vão haver consequências terminais. Para outras pessoas que eventualmente tenham negócios, tenham atividades e que possam ir à falência ou passar por revoluções na sua forma de estar e que vão pôr em causa muitos de direitos e eventualmente privilégios que tenham adquirido, pois com certeza, acho que para essas pessoas também vão ser tempos difíceis. E para todos nós que estamos a ser desafiados de uma forma ou de outra a reinventar a nossa relação, a começar com a relação connosco mesmos, neste período de incubação da quarentena, também vamos ser desafiados a alterar a forma como estamos em sociedade. Já estamos neste momento, somos literalmente em desafio da forma como nos relacionamos com a sociedade, porque estamos a ser então limitados nesse nosso espaço. Nessa nossa intervenção no espaço que é comum a todos nós. Mas isto para não complicar muito mais e porque também já estamos em boa altura de ir, eu acho que de facto a sociedade vai se tornar cada vez mais eficaz em torno das coisas que verdadeiramente valem a pena. Acho que cada vez mais vamos ter novas oportunidades de dirigir este grande navio que somos, este navio planetário, à escala planetária, cada vez mais o percebemos como tal, para um território muito mais vantajoso. E claro, e aquilo que era a minha perspectiva em 2008 está a revelar-se cada vez mais certa. Eu acreditei em 2008, quando tive uma primeira visão, digamos assim, do que é que eu queria fazer com a minha vida, do meu próprio propósito de vida, uma visão clara em 2008.
Eu acreditei que era por aí que a civilização ia avançar. Eu acreditei que, à medida que fôssemos tendo cada vez mais multiplicidade de informação, sabemos que a informação agora duplica, já não é de 7 em 7 anos, já não sei exatamente de quantos em quantos anos, mas diminuiu a taxa, a velocidade de multiplicação da informação aumentou e, portanto, o volume de informação disponível vai duplicando cada vez mais rápido. À medida que vamos tendo cada vez mais possibilidades, cada vez mais diversidade, cada vez mais oportunidades de ver reflexos daquilo que gostamos e queremos fazer, naturalmente vamos querer cada vez mais tomar decisões baseadas no propósito. E essas decisões baseadas no propósito vão-nos cada vez mais levar a que tenhamos de navegar a partir de dentro e a sermos então o nosso próprio farol, por assim dizer, reconhecendo o farol de todos os outros e articulando-nos nessa base pelas grandes causas que nos devem mover enquanto espécie humana que faz parte de outros agregados bem mais amplos do que a nossa própria espécie. E acho que é essa a dimensão macrobiótica, se quiseres, Adélia, da questão que estás a colocar. Se eu acho que o Covid-19 é um agente macrobiótico, claramente, que é um agente macrobiótico no sentido macro da questão, em que então a biologia incentiva-nos a vermos a perspectiva macro de uma vez por todas, temos de abandonar a ideia de que a perspectiva macro é só para os filósofos, ou para os malucos, que estão a pensar em ideias estranhas, ou para os criativos, ou para os que têm responsabilidades de nos liderar, como os políticos. Não. Temos de cada vez mais, na minha perspectiva, internalizar essa perspectiva macro, sermos nós aqueles que veem mais além, sermos nós aqueles que exigem com legitimidade, atenção, com legitimidade, é uma exigência esclarecida que aqueles que assumem posições de responsabilidade vejam mais além, sendo nós o exemplo disso, procurando nós isso, os nossos representantes, os nossos agentes, aqueles a quem cedemos autoridade, serão tanto mais amplos na sua visão, terão uma visão tanto mais macro, serão tanto mais responsáveis, serão tanto mais capazes, serão tanto mais abnegados em prol do bem comum, verdadeiramente ao serviço do bem comum, quantos mais de nós o formos. E, portanto, a pressão também se exerce, e aliás, acho que é a única pressão verdadeiramente sustentável, é a pressão que se exerce a partir de baixo, a partir das bases, certo? A partir de nós, povo, nós que temos uma perspectiva mais ampla, somos nós que temos de exercer pressão positiva, no sentido positivo, porque há muito tipo. A pressão pode ser positiva, nós vemos múltiplas formas de pressão na natureza, começa logo para dar a forma como nascemos. Nós nascemos sob pressão, portanto, a pressão é positiva e cumpre funções positivas. E nós podemos exercer essa pressão positiva para com os nossos líderes, para aqueles que assumem um papel de nos servir em termos coletivos, sendo nós um exemplo disso, participando de uma forma construtiva. Não alimentando, não pegando nos nossos megafones, entre aspas, nas redes sociais para vir barrar aquilo que não está bem, não contribuir para que algumas das pessoas que eu acho que são opositores à liberdade de expressão tenham razão nos seus argumentos. Ou pelo menos tenham partes dessa razão, ao dizerem que as redes sociais são uma espécie de latrina, da humanidade. Como eu já ouvi comentários desses explicitamente ditas por pessoas de responsabilidade, nomeadamente pessoas responsáveis por órgãos de comunicação social. Em parte, não lhes vamos dar razão. Vamos fazer a nossa parte para que não tenham razão. Obviamente que se me estás a ver e se me estás a acompanhar até aqui, e se acompanhas, e se estás aí, se estás a participar, obviamente que esse não será bem o teu caso. Obviamente que já és uma pessoa que se interessa pelos temas do desenvolvimento humano. És uma pessoa que já olhas para ti de uma forma distinta, tanto em nível de direitos como de responsabilidades. E se calhar também consegues ver isso do lado de fora. Não estou a dizer que seja sempre, mas consegues ver que as coisas à tua volta dependem muito das coisas que tu fazes dentro de ti, para que elas depois possam aparecer fora. E portanto, meus queridos, para ficarmos por aqui hoje, eu acho que o ponto de situação é positivo. Acho que estamos no caminho certo, como eu disse. Acho que devemos continuar a acreditar e a fazer para que as coisas possam ser melhores. E acho que há um imperativo muito importante
claramente importante, que é o imperativo da eficácia das pessoas que têm consciência, e eu que incluo-me a mim, é um imperativo para mim, Júlio, de ser cada vez mais eficaz em gerar resultados alinhados com essa consciência, porque como dizia um senhor, penso que era Diderot, não basta fazer o bem, há que fazê-lo bem. E portanto, como eu ontem partilhei as 3 disciplinas na transmissão de ontem, as 3 disciplinas do propósito, a disciplina da descoberta, a disciplina da transição e a disciplina da excelência, eu acho que muitos de nós já estamos mais ou menos proficientes na disciplina da descoberta e da transição. Agora podemos aumentar, pôr todas a um nível alto, o mais possível, incluindo a excelência. E, portanto, termos resultados... Porque muitas das vezes o que acontece é que as pessoas que não têm consciência são muito boas a gerar resultados. São muito boas a gerar resultados aqui na 3D, como a malta da espiritualidade gosta de dizer. E, portanto, nós, a malta que acha que tem visões mais vanguardistas e mais criativas e mais sustentáveis, nós também temos a responsabilidade por ser cada vez mais eficazes a gerar resultados na 3D. E eu falo fundamentalmente por mim. Eu, Júlio, por as coisas nestes termos, tenho a responsabilidade por ser cada vez mais eficaz a gerar resultados na 3D. E não estar à espera que outros, os Elon Musk desta vida e outros mais ou menos conscientes, possam criar as soluções que a civilização precisa para dar um passo em frente. Independentemente da escala a que o possa fazer, obviamente, com os meios que temos, com os recursos que temos e com os sonhos que podemos ou não converter em projetos que, por sua vez, podemos segmentar em objetivos e marcos de expressão e de manifestação para podermos concretizar. E, portanto, meus queridos, este é o repto hoje, para mim, é mantenhamos-nos no caminho certo e que sejamos cada vez mais eficazes. E despeço-me com isto, que entrei muito, muito bem na nova semana, embora esta semana parece que é uma macro semana, porque nós não, com esta questão da quarentena, e estamos de facto a cumprir a quarentena e não temos trabalhos que nos façam, a estar na linha da frente, em serviço, e então podemos manter uma rotina similar, mas para nós que estamos em quarentena, parece que a semana é interminável e que não acaba, como eu, por exemplo, que estou. Penso que há 12 dias, penso que este é o 12º dia que estou aqui em quarentena, em casa, e é aquela sensação de que a semana é interminável e tem 12 dias e não 7. Mas enfim, amanhã é segunda-feira, portanto está-se a inaugurar uma nova semana. Namasté, Deus vos abençoe, cada vez mais consciência e eficácia para todos nós. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau, até breve.